Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Caio de Sabedoria Compartilhada e vamos falar hoje sobre a nossa segunda aula de Química. E bem, hoje nós vamos falar sobre alotropia. Como vocês bem lembram, na nossa primeira aula falamos sobre moléculas simples e moléculas compostas. E continuando aqui, vamos focar mais sobre moléculas simples. Mas Caio, você não tinha concluído tudo? Não. Por quê? Porque em alotropia nós vamos falar sobre a extensão dessas questões de moléculas simples. E Caio, você está falando de alotropia, mas o que é alotropia? A alotropia é o seguinte, nós temos, por exemplo, o oxigênio. E o gás oxigênio é o quê? O2. Porém, na nossa natureza, nós encontramos também outra molécula, que também é simples, que qual é? O3. É o nosso querido ozônio. E bem, como nós sabemos disso? Basicamente, na natureza, o mesmo composto ele pode se unir com ele mesmo, com o mesmo elemento e formando um composto maior e com propriedades novas. É o caso aqui do oxigênio, por exemplo. O oxigênio ele é um gás e a sua estrutura é uma estrutura de geometria linear. E na natureza nós podemos encontrar também o ozônio, que a sua estrutura molecular é angular. Mas Caio, olhando os dois, como eu consigo descobrir qual tem maior abundância? Qual que eu consigo encontrar de maneira mais fácil na natureza? Basicamente assim, uma dica muito boa que eu consigo te dar é qual é a mais estável? Basicamente isso, é a que você mais vai encontrar na natureza. E sabendo qual você encontra mais na natureza é porque ela é mais estável, correto? E bem, você consegue respirar oxigênio? Porque o gás oxigênio compõe 20% da nossa atmosfera terrestre. Então você consegue claramente deduzir que há mais gás oxigênio do que ozônio. O ozônio, a gente só consegue encontrá-lo em outra atmosfera. No caso, nós estamos na troposfera e ela está na estratosfera. É a nossa famosa camada de ozônio. E aqui, quais são as diferenças, assim, as características mais diferentes delas? Bem, o gás oxigênio, ele é inodoro, ele é incolor, ele participa de processos de combustão e tantas outras coisas também. Já o ozônio já não é tão legal pra gente, porque assim, se nós vemos eles também, assim, em contraste, o ozônio, ele é um gás azulado, ele é um gás irritante e ele é muito oxidante. E bem, se irmos agora para o fósforo, nós temos dois alótropos do fósforo. Temos aqui o fósforo branco e o fósforo vermelho. O fósforo branco, que P4, ele possui a estrutura tetraédrica e a principal diferença assim, do fósforo vermelho é porque o fósforo branco ele já é usado mais para guerras, usado para fazer bombas incendiárias. E ele, a gente não consegue simplesmente olhar assim numa caixinha um fósforo, ou então pegar um pote e um fósforo branco aqui, sabe? O fósforo branco, ele é altamente oxidante. Ou seja, em contato com a atmosfera, ele reage muito fácil com o gás oxigênio da atmosfera. Então ele entra em combustão muito fácil. Já o fósforo vermelho é uma macromolécula, é uma molécula muito grande. Ela também possui uma estrutura tetraédrica, só que N vezes. Ou seja, uma estrutura que tende a crescer cada vez mais. E o fósforo vermelho é aquele fósforo que a gente usa na cozinha, em restaurantes também usam, sabe? É o nosso fósforo vermelho para poder acender o nosso fogão, uma fogueira e tantas outras coisas. Mas, Caio, qual é o que está em mais abundância? Bem, eu acho que você tem mais fósforo vermelho, fósforo para acender uma chama, do que um fósforo branco. O fósforo branco é tão reativo que você só pode armazená-lo em meia coisa. Você deve pegar uma substância assim, você tem aqui um fósforo, você pega o recipiente, coloca ele em meia coisa e tampa. Porque assim ele não reage com a atmosfera. E bem, temos aqui o enxofre. Nós temos dois alótropos do enxofre também. Temos o quê? O monoclínico e o enxofre rômbico. Bem, aqui, o monoclínico, nós temos aqui uma estrutura cristalina. Isso é o que mais diferencia os dois. Essa estrutura cristalina dos dois. Se você perceber, o monoclínico tem essa estrutura que lembra muito mais uma caixa. Já o rômbico tem essa estrutura que lembra muito mais um barril. E essas duas dão características diferentes para os dois.
Basicamente, essa é a principal característica que diferencia os dois, a estrutura cristalina de ambos. Bom, pessoal, continuando, nós temos o elemento carbono. O elemento carbono, ele tem um alótropo que é o grafite. E esse grafite, a estrutura dele é bidimensional e possui uma estrutura hexagonal. E bem, como vocês podem ver, essa estrutura hexagonal ela é multiplicada N vezes, ou seja, é uma macromolécula. E por ela ter essa estrutura bidimensional, é o que permite que o grafite no papel deixe rastros. Por quê? Porque é maleável, é sustentável para isso. Já o diamante, que é um outro alótropo do carbono, ele é multiplicado N vezes, ou seja, é uma macromolécula também. E dentro da natureza, ele é um dos minerais mais resistentes encontrados na natureza. E assim, diferente do grafite, ele é uma estrutura com uma dimensão mais espacial, uma terceira dimensão. Ele já não é mais bidimensional. Por quê? Porque é essa substância, a sua estrutura é tetraédrica, não hexagonal, permitindo ele ter mais essa rigidez, certo? E um terceiro alótropo do carbono é o fulereno, que são necessários 60 carbonos. O fulereno é um alótropo mais novo encontrado assim na natureza. Ele tem uma geometria bem próxima de uma bola de futebol. E uma coisa bem interessante dele é porque ele é solúvel em um meio orgânico, solventes orgânicos. Bem, finalizando, esses são os últimos 3 alótropos que iria apresentar hoje, que são os do carbono. Então não esqueçam, temos alótropos do oxigênio, do enxofre, do fósforo, do carbono e tantos outros. Mas esses são os mais importantes. E recordando, quais são os alótropos mais abundantes na natureza? São aqueles mais estáveis. E o que significa isso? São aqueles que a gente mais encontra. Por exemplo, o oxigênio, nós respiramos oxigênio, 20% da nossa atmosfera é composta por oxigênio. O fósforo, nós encontramos mais fósforo vermelho do que o branco, porque o vermelho é o que é comercializado por nós. E aqui, por exemplo, o carbono, o que mais encontramos na natureza é o grafite, porque eu não acho que você vai andar na rua e tropeçar no fulereno ou no diamante. É fácil tropeçar em um grafite, ou encontrar na rua um grafite, correto? Bem, pessoal, é isso a aula de hoje. Nos vemos para a próxima aula de Química. É isso.